Eu tô aqui preparando uma pintura de uma caixa para um porta-joia, né? Eu acho que é uma caixa para bijuteria, uma caixa assim retangular, bem grande até, né? Para colocar brincos, de preferência porque ela tem todas assim as repartições. Eu pensei em fazer um trabalho aqui em cima com um papel para scrapbook. Hoje em dia tem cada papel bonito, não é? Tem uns lindos. E eu já comecei para a gente adiantar o trabalho, para chegar até o final. Então eu passei aqui, eu preparei a peça aplicando primeiro aquele selador, que é o base madeira, incolor. Aí sequei, lixei e agora eu estou passando aqui PVA rosa flor, esse tonzinho. Você quer ver o material? Dá uma olhada aqui. Primeiro você aplica a base para madeira, que é incolor, que é na verdade um selador. Seca, lixa e depois eu estou aplicando esse PVA que é o rosa flor, essa corzinha. A ideia é trabalhar com este papel. Olha que bacana esse papel. Ele tem uma dama antiga, tem um buquê de rosas, aqui tem uma carta escrita à mão, borboletas. Então, vai precisar de 2 folhas deste papel, 2 folhas. E além disso, eu vou trabalhar com outras cores. Então, se você quiser anotar aí, olha só. Além do PVA rosa flor, eu vou precisar também da pátina cera incolor e de mais PVAs. Então, vou usar o camurça, o caramelo claro e o sépia. 3 cores, né? Na verdade, 4 cores de PVA. E vou também usar a tinta acrílica metálica bronze. Anotou aí? Então, vamos lá. Depois que eu apliquei o PVA rosa flor, essa é a segunda camada, tá? Vou secar. Já até secou tão rápido. Você pode notar que eu apliquei somente nas laterais, né? Externa. E também, olha, nessa parte aqui, ó. Principalmente aqui, né? Tá lisinho, porque eu tinha passado aquele selador, lixei, sequei. E aqui 2 demãos de PVA rosa flor. Próximo passo é aplicar a pátina cera. Pode trabalhar assim com um pincel mais velhinho, né? Afinal de contas, é uma cerinha. Então, você vai aplicar com um pincel assim mais duro, pode ser de cerdas, pode ser um pincel mais velho. Nas laterais, assim, em cima da pintura. Pode aplicar à vontade. Olha, estique bem. Aplique, deixe uma película de cera mesmo na peça. Faz isso nos 4 lados. Quando você estiver passando a cera, tem um macetinho. Você pode pegar o secador ou o soprador térmico. Depois que você aplica a cera, você esquenta ela. Pode ver, ela derrete. Dá um brilho. Você pode espalhar um pouco melhor, porque geralmente em alguns lugares a cera não fica. Então, ó, e ainda passar um pano seco de leve para tirar o excesso de cera. Deu para perceber? Fica assim, ó, os 4 lados. Assim agiliza o trabalho. Você não precisa esperar a cera secar de um dia para o outro. Pega um secador, o soprador térmico, aquece, derrete a cera e assim já fica bem melhor de trabalhar. Próximo passo é a gente aplicar agora o PVA camurça. Vamos aplicar com o pincel macio, de preferência, sempre macio, e o rolinho de espuma. Olha só. Quando você passa um PVA em cima de uma camada de uma película de cera, geralmente é isso que acontece, olha. Mas, insista, eu apliquei duas demãos de PVA camurça, sempre
com pincel macio e rolinho, porque foi em cima daquela película de cera, lembra? Embaixo o PVA rosa flor. Ficou assim, olha. Somente nas laterais. Aqui em cima não, nem embaixo. E aqui dentro deixei aquele friso em rosa. Agora, o próximo passo é lixar essa camada de PVA camurça e depois trabalhar com estilete. Na verdade, eu tô fazendo um tipo de uma pátina rústica, não é? Trabalhando com essas duas cores, camurça e rosa. Por quê? Porque eu quero combinar com o papel. Veja, não é um tomzinho de camurça? Não tem um tomzinho de rosa? Tudo dentro do contexto. Então, se você escolher um outro papel com outra estampa, nesse estilo, você aproveita a cor do fundo do papel para fazer o trabalho na caixa, certo? Vamos assim, tom de azul, aí você não vai colocar rosa, você vai colocar o tom do azul. Faça essa combinação, vai ficar bem interessante. Então agora, depois que eu já sequei, eu vou passar uma lixa grossa, arranhando mesmo para tirar a camada. Olha, assim. Não precisa você lixar toda ela. Concentre mais em alguns espaços, nos cantos. Olha, descasque praticamente, não é? Daí tira o pó com paninho seco. Olha, aí você vai lixando conforme o seu gosto. Procura trabalhar sempre no mesmo sentido. Não faça assim curvas. Acompanhe, né, a madeira aqui, o corte da madeira. Depois disso, você ainda pode abrir um pouquinho mais com o estilete. Nunca vai sair duas peças iguais. Praticamente uma diferente da outra, certo? Artesanato, não é? Artesanato é assim mesmo. Eu acho que isso que é bonito, criativo, interessante. Olha, não vou abrir mais que isso. Apareceu o tom rosa por baixo, não é? Fica assim um ar antigo até, combinando com o papel. Quando você faz esse trabalho, sai esse farelinho assim. Olha, é o PVA mesmo. Não ficou uma composição bonita? Olha que bacana, né? Bom, agora o próximo passo é fazer a colagem do papel. Exatamente. Olha, eu vou já mais ou menos colocar o papel aqui no lugar certo. Vou dar uma vincada, porque o papel é um pouquinho maior, né? Então, o ideal é a gente trabalhar para fazer essa colagem, usar a goma flex. A goma flex, geralmente, é um produto que a gente usa para colar o tecido, né? Mas aqui no caso, eu vou, como o papel é tão assim encorpado, né? Grosso, eu vou preferir trabalhar com a goma flex. Olha, diminuir um pouquinho a folha para facilitar. E para fazer esse trabalho, eu vou fazer assim. Primeiro agite antes a goma flex, tá? Eu já agitei. Aí eu vou colocar o papel aqui em cima da mesa. Você viu que eu forrei, né? Para não vazar para os lados. E vou aplicar a goma flex com o pincel largo direto no papel. Se fosse um papel fino, não pode fazer isso, tá? Somente nesses papéis que são próprios para scrapbook. Eles são mais grossos e mais fáceis assim de você trabalhar. Já o papel para decupagem tem uma gramatura menor, né? E aí enruga tudo. Então, goma flex no papel para scrap, ok? Agora, olha, ele laceia um pouquinho. Bem interessante. É a umidade da cola, né? Da goma que deixa ele assim.
Aí você pega um outro paninho também macio e pressiona. Cola na hora e sem nenhuma ruga ou bolha de ar, ok? Você faz o corte do papel com estilete e depois você pode até passar uma lixinha, porque fica, né? A marca do papel, que é grosso, e parece esse branquinho. Olha que bacana. Perfeito, não é? Mas ainda não acabou. Agora, para combinar ainda mais, olha bem o papel. Ele está envelhecido. Então, eu vou tirar essas marcas brancas, fazendo uma pátina esponjada por aqui para integrar a pintura, a pátina com o papel. Sabe essa esponja assim, toda furadinha? Essa é ideal. E vou usar ainda os outros dois PVAs, que é o caramelo e o sépia. Vou fazer uma pátina esponjada, desse jeito assim. Olha que bacana. Perfeito, não ficou? Integrado, é isso que você tem que fazer. Dar esse tchan, tá? Mudar um pouquinho, né? Deixar aquele artesanato de bom gosto, lindo. Até dava para deixar assim, não dá? Se você gosta assim, para por aí. Mas eu ainda não finalizei. Próximo passo. Você viu que eu colei o papel, que eu fiz a pátina, que eu fiz... Primeiro eu fiz aquela pátina meio riscada, rústica, lixada, como você quiser chamar. Depois eu colei o papel, depois eu fiz aquela pátina com a esponjinha, com aquelas duas cores de tinta para dar essa cor aqui parecida do papel. Tá tudo seco. Agora o próximo passo é impermeabilizar. Eu preciso impermeabilizar esse papel e eu preciso impermeabilizar essa pintura, porque senão vai continuar descascando, certo? Para fazer isso, o melhor, já que você já tem esse material na mão, é aplicar aqui uma demão de base para madeira. Ele vai selar, você viu que ele selou a peça, o MDF, e agora ele vai selar a pintura e vai selar também o papel. É fácil, é prático e super simples. Pega um pincel largo e macio, aquele mesmo, aplicar fartamente, assim ó, rápido. O papel absorve na hora. E para que não fique riscado, né, com as marcas das cerdas, do pelo do pincel, você já passa o rolo seco, desse jeito. Olha como o papel absorveu. Vai fazer isso em toda a peça, toda ela. O base para madeira vai substituir o verniz. É. Então, você vai decorar do jeito que você quiser, né? No caso, coloquei as pérolas,
que são adesivas. Contornei a caixa, porque eu acho que essa dama deve usar um colar de pérolas. Recortei o outro papel, somente algumas flores. E agora estou aplicando o silicone para dar o efeito 3D. Então, um botãozinho aqui, outro ali. Pode recortar conforme o teu gosto. Bom, vou falar uma coisa para você. Essa receitinha você vai encontrar lá no meu blog, o Criatividade Sem Limites. Lá você vai encontrar relação de materiais, todos eles, não é? Que tipo de cola. Isso tudo é importante se você quer fazer um acabamento bacana. Pode usar qualquer silicone, desses silicones que você encontra até nessas lojas de material para construção. Isso aí não importa. E usa assim, ó, bastante, realmente, para deixar em relevo. Agora, você vai precisar esperar secar o silicone para poder finalizar o trabalho. Aqui a flor que eu recortei, as flores, esse outro papel, eu ainda não selei, eu não apliquei ainda o base para madeira. Então, depois que o silicone estiver seco, endurecido, é que eu vou passar com o pincel somente aqui, nesses relevos, o base para madeira, para o papel ficar mais resistente e com um bom acabamento. Depois do acabamento assim, todo seco, olha, o silicone endureceu e já apliquei o base para madeira e também já pintei por dentro. Confira. Aqui eu trabalhei com a tinta acrílica metálica bronze. Tudo isso tá na receita lá no blog. Só passei com pincel, não precisa nem um rolinho, 2 de mãos. E agora, para finalizar o meu trabalho, eu vou aplicar o vidro decor. O vidro decor, você pode usar um copo plástico para misturar os 2 componentes que vêm dentro do vidro decor. Essa medida é o suficiente para você fazer uma caixa, né? Uma tampa de caixa desse tamanho. Você pode usar também uma colher dessas de plásticos, que é descartável. Você vai mexer mais ou menos uns 2 a 3 minutos para que os 2 componentes realmente fiquem homogêneos, bem misturados. Um vai endurecer o outro, certo? Um é a resina e outro é o catalisador. Mais ou menos de 2 a 3 minutos. Depois espera, quando eu mexo, criam as bolinhas de ar, certo? Então eu vou esperar mais um minutinho para que elas evaporem. Subam para a superfície e evaporem. Olha de perto, sem nenhuma bolinha. Eu já esperei 10 minutos e o copo aqueceu, está bem quente. Agora está no ponto que eu vou aplicar e ele não vai escorrer para as laterais. Posso usar a colher e me aproximar aqui das pérolas que vão segurar. Vou aplicar também aqui em cima do 3D. E aí, gostou?
Bonita, né? Agora é só esperar secar. Num lugar plano, umas 5 horas tá sequinho. Agora eu tenho mais um modelo aqui para você. Se você não quiser fazer uma caixinha, pode fazer um painel. Aqui são 2 painéis sobrepostos, colados. E aqui também um papel para scrap. Tem um motivo aqui de uma bicicleta, um buquê de flores, que eu também fiz em 3D. E aqui eu coloquei um aplique desses recorte de MDF mesmo, esses recorte a laser. Eu fiz toda a pintura, o poste, um pedaço de craquelê. E o que eu queria mesmo te mostrar é essa composição, que você pode trabalhar o papel para scrapbook. Gostou da ideia? Então, eu vou deixar a foto desse quadro aqui, desse painel, lá no blog, se você quiser olhar os detalhes, tá bom?